É verdade. A pergunta é assim, você nunca olhou assim para o que te rodeia, essa natureza maravilhosa, olhou para o céu, para esse monte de astros, estrelas e tal, e perguntou, da onde será que a gente veio, né? Como é que tudo isso começou, né? E mais uma pergunta, mais instigante ainda, se o homem está mesmo sozinho, né, nesse universo. Eu acho que não tá não, tem coisa pra valer. Aí a outra pergunta, e para onde vamos? Pô, não, mas como assim pra onde Muita vamos? É pergunta, sexta-feira, depende de você. Esses questionamentos, gente, são tão comuns que agora, neste momento, por exemplo, mais de 100 missões espaciais buscam por respostas. Caramba, isso tudo? É muita gente buscando isso, cada vez mais, né? Isso também não é de hoje, você quer ver? Quero. Existe vida fora da Terra? Muitos filmes lançados nos últimos anos reforçam essa inquietação. Marte é o planeta mais investigado na busca por formas de vida extraterrestre. As missões para lá começaram na década de 60. As primeiras falharam, mas os resultados foram melhorando, com fotos do planeta, crateras, dados da temperatura da superfície e da composição da atmosfera. A partir de 1975, sondas pousaram em Marte. E anos depois, começaram a levar pequenos jipes que caminhavam pela superfície marciana para analisar o solo. A cada missão, o veículo ganhava um nome. O robô Curiosity está no planeta vermelho desde agosto de 2012 e já achou vestígios que indicam que pode ter existido vida microbiana no passado. Os cientistas identificaram enxofre, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, fósforo e carbono. Outra proposta é coletar dados para o envio de uma futura missão tripulada a Marte. A Lua de Júpiter, Europa, é a segunda preferida quando se fala em vida extraterrestre. O satélite tem água líquida sob uma espessa camada de gelo da superfície, o que ainda não foi visto em Marte em grandes quantidades. Titã, a maior lua de Saturno, é maior que Mercúrio e também desperta o interesse dos cientistas por ser a única lua do Sistema Solar a ter nuvens e uma atmosfera similar a um planeta. Mesmo que ainda não exista registro de civilizações, para a NASA, encontrar organismos muito simples como vírus ou colônias de bactérias já significa um sinal de vida. É isso que as 150 missões espaciais de vários países buscam fora da Terra. Será que estamos perto? Pois é, mas não é uma coisa... mistério. Não é um mistério? É muito legal. E aí a gente tem a felicidade de poder contar com a ajuda para responder essas perguntas de um rapaz que é brasileiro, né? É um físico, astrônomo, professor, escritor, um profundo estudioso reconhecido mundialmente. Ele dá aula numa das universidades dos Estados Unidos há 25 anos, é conselheiro da Sociedade Americana de Física, já escreveu centenas de artigos em revista de divulgação científica, 14 livros com tradução em 15 línguas, e inclusive o último ele está lançando essa semana aqui no Brasil, e a gente teve a felicidade de, primeiro, posso dizer que eu sou amiga do irmão dele, que é o Luiz, que já foi o nosso diretor, e tenho um grande prazer de conhecer a história do Marcelo. Olá. Que há 30 anos quase nos abandonou. 35, né? Marcelo Gleiser. Você saiu para estudar? 34, 32. 34. Você saiu para estudar e não voltou mais? Não, não, mas eu tô sempre aqui, né? É, a família está aqui ainda. ainda. Nós somos uma pessoa, exatamente. Senta aqui, Marcelo. Que mesa linda. Obrigado. Obrigado. Tudo que você pode comer, tirando aquele pedaço ali. Tá separado, tá separado. Tirando aquele pedaço ali. Esses hóspedes vegetarianos complicados. Porque você decidiu ser vegetariano numa certa altura. Você comia carne. Comia carne, comia. Mas na verdade, desde garoto, eu me lembro assim de brigar com meu pai porque eu não queria comer carne. Eu tinha um certo nojo, aquela coisa da gordura, dos nervos e tal, então eu tinha... Mas comi, né, como toda criança brasileira, né, mas eventualmente quando eu pude fazer as minhas próprias decisões, eu falei... Suas escolhas. As minhas escolhas e não tem tantos anos assim, mas obrigado. Mas eu resolvi parar completamente de comer carne e peixe por vários motivos que talvez a gente
Você vem de uma família tradicional. O que seu pai te falou quando você falou assim, eu vou ser físico? Naquela época, inclusive, outro dia eu falei de profissões aqui, era comum você ser engenheiro, ser médico, ser dentista, né? Ser uma profissão que dá um futuro, vamos dizer, né? Como é que foi? Então, o meu pai queria que eu fosse engenheiro, né? Porque ele achava que o Brasil, e com razão, que o Brasil precisa de engenheiros mesmo, mas eu queria fazer física. Eu falei, pai, desculpa, mas não vai dar, eu vou ter que fazer física. Você chegou a fazer engenharia Eu comecei 2 anos de engenharia química, né? Mas aí ele falou, mas filho, quem é que vai te pagar para contar estrela? Eu falei, mas pai, físico não conta estrela, não interessa. Não interessa. Você precisa fazer isso direito e tal, ter uma carreira. Ter uma carreira, né? Daí depois de tudo isso, quando eu terminei o doutorado na Inglaterra e tal, eu fui trabalhar nos Estados Unidos, falei, tá vendo, pai, deu certo. Ele falou, deu certo por causa da bronca que eu dei em você quando você era garoto. Claro que a culpa foi dele. É óbvio, né? Do teu sucesso, né? Com certeza. Mas enfim, além de falar do seu livro, que eu li e adorei, que bom. eu queria fazer algumas perguntas para você por conta, primeiro, desse movimento intenso que tem com cientistas, investidores, países interessados em olhar e sabendo uma coisa que você diz bastante no seu livro, né, da finitude, da escassez de comida que a gente vai ter aqui, de condições de vida mesmo, né, na Terra, que é finito isso. Exatamente. Estão buscando outros lugares para sonhar com a civilização de amanhã. Então, teve inclusive essa semana, agora na quarta-feira, uma sonda que foi lançada, uma missão espacial, viajou 7 meses, viajou 500 milhões de quilômetros. Eu não consigo imaginar o que significa esse número, né? Foi a sonda Schiaparelli, desenvolvida pelas agências espaciais da Europa e da Rússia, e esses 500 milhões de quilômetros, depois desse tempo todo, chegou lá em Marte, no planeta vermelho, perdeu contato com o centro de controle da Terra e caiu de uma altura de 3 quilômetros. E alguns dias depois, uma outra sonda, agora da NASA, da Agência Espacial Americana, conseguiu realizar as imagens da Schiaparelli destruída no solo. Caramba, que pena. O paraquedas da sonda parece que abriu antes da hora, não é? E atrapalhou a descida. Mas eu queria entender porque mesmo assim os cientistas comemoraram, porque disseram que, na verdade, ela deu informações, mandou informações antes de cair, né, na superfície de Marte, né? Que tipo de informação, Marcelo? Então, essa missão, né, como você falou, que era uma combinação da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial da Rússia, na verdade é uma espécie de ensaio para uma missão maior que vai haver daqui a 4 anos, em 2020, em que eles vão mandar uma outra sonda com uma broca para fazer um buraco de 2 metros de profundidade na superfície de Marte, para ver se existe algum resquício, alguma pista, se já houve vida nesse planeta, né? Então, o sucesso é mais ou menos relativo no sentido de que sempre se aprende com o erro. Né? O erro é uma coisa muito positiva na ciência. Essa é a missão do cientista, né? A gente erra para poder acertar eventualmente. Então, o que houve ali foi um erro de programação do computador. Basicamente, os sensores da nave achavam que estavam mais perto da superfície do que estavam, acionaram o paraquedas, aqueles retrofoguetes que vão fazendo a coisa desacelerar, muito antes. E desligaram antes, quando estavam a 3 km de altura, né? Em Marte tem uma atmosfera que é só 12% da atmosfera da gente, quase não tem ar lá, né? Então só a ideia de um paraquedas num lugar que quase não tem ar já é uma coisa sensacional, né? Então, quer dizer, foi um ensaio que não deu certo, para que o próximo dê certo, que vai ser essa missão em 2020. Quais são as possibilidades de realmente poder ser uma superfície, um planeta habitável? Olha, Marte, porque ele tem uma atmosfera muito ralinha, né? Ele tem um problema sério, porque, como a gente sabe, a nossa atmosfera protege a gente muito da radiação que vem do Sol. Por isso todo mundo põe protetor solar, né? Porque tem ultravioleta, algum entra, né? Mas em Marte, como a atmosfera é muito rala, entra muito ultravioleta. Então a superfície do planeta é completamente esterilizada. Não tem vida na superfície. Por isso que eles querem ir para baixo da superfície com essa broca, com essa sonda e tal, né? Então, mas a probabilidade, cá entre nós, a probabilidade de algum tipo de vida hoje... Não me desanima, hein, Marcelo? Não me desanima. Não desanima não. Tudo bem. No final eu tenho um final feliz, eu prometo, Louro, você vai ver.
mas a probabilidade de vida lá é pequena, né? Mas Marte, há muito tempo atrás, bilhões de anos atrás, era um lugar completamente diferente. Você olha as imagens de Marte, tem leitos de rios e canyons, assim, que parece um pouco um grande canyon lá no... Já teve água. Exatamente, já teve água em Marte. Então Marte era mais um oásis há bilhões de anos atrás. Caramba. Era muito mais propício à vida do que a Terra Mas era. como é que o cientista sabe disso, que há bilhões de anos atrás era desse jeito e a gente não tem ideia de como é que vocês estudam isso e chegam a essa conclusão? Porque as pedras são a memória do passado. Então todo o passado de um planeta meio que gravado nas pedras. A gente procura por um fóssil, por exemplo, né, que é um animal que existiu há um tempão, que fica aquela ossatura estampada na pedra. Então você, estudando a geologia de Marte, você consegue meio que reconstruir a história passada do planeta, né? Então eles sabem que existia água muito mais em abundância no passado do que hoje, que praticamente não tem água nenhuma. Então a esperança é, quem sabe já houve vida por lá. Tem também uma outra missão, a missão Rosetta, né? Que também deixou todo mundo intrigado de como é que a vida surgiu na Terra. Há quem diga que os cometas podem ter começado tudo, inclusive você um pouco, no seu livro você dá uma pincelada nisso, né? De trazerem para cá água e até mesmo micro-organismos, né? Que podem... Você inclusive fala que nós, seres humanos, somos feitos de partículas de estrelas, né? Uma poeira das estrelas, né? Que eu achei uma forma tão bonita de você explicar um pouco, né? E o que aconteceu com essa Rosetta? Essa daí, se você acha essa Schiaparelli legal, essa Rosetta é absolutamente incrível. Por quê? Pensa nisso, né? Esses são robôs que a gente está operando aqui da Terra, que estão voando. Então imagina você brincando com um carrinho de controle remoto, como é difícil desviar de uma mesa, né? De não sei o quê. Esses caras estão lançando essas sondas, nesse caso da Rosetta, para acompanhar um cometa que estava viajando a dezenas de milhares de quilômetros por hora. Então tinha a nave mãe e tinha a outra, que era chamada Philo, que era a nave filha, que foi operada por controle remoto para pousar no cometa. Gente, mas ele viajou quantos anos para fazer isso? Foram 10 anos. Pois é, como é que faz um cálculo? Eu fico muito intrigada com isso. Você está aqui na Terra que gira, e a partir disso você faz um cálculo. Precisa ser muito cientista para isso, né? Você faz um cálculo que, se você lançar hoje, a essa hora, em tal dia, essa sonda vai viajar 10 anos e vai encontrar lá, quantos quilômetros para lá? Estava além de Marte. Além de Marte, quer dizer, para pousar num negócio que é pequeno. Isso é que é a beleza da ciência, né? Você tem uma certa regularidade na natureza, né? As leis da natureza, e no caso desses cálculos, que realmente são incríveis, você usa uma ciência que foi feita no século XVII, tipo 1686, o Isaac Newton lá na Inglaterra descreveu as leis de movimento e a lei da gravidade, e são esse conjunto de leis da natureza que são usados nesses cálculos para você fazer esse pouso. E dá certo. Meu Deus, eu fiquei tão impressionado, olha. Aí não dá para falar disso sem falar do telescópio Hubble, né? Com certeza. Porque que vasculha o universo, né, há 26 anos, né? Tem inclusive imagem, ele foi lançado em 1990, está a cerca de 600 quilômetros da Terra e circula o nosso planeta a cada 97 minutos, pouco mais de 1h30. Ele é responsável, gente, por captar as imagens mais fantásticas do universo já vistas até hoje, mas feitas lá do espaço, né? E por isso considerado um dos mais avançados instrumentos da história da astronomia e o maior sucesso da NASA depois da ida do homem à Lua. Graças a ele, inclusive, foi possível calcular o ritmo de expansão do universo e sua idade exata, que dizem as más línguas dos cientistas que a Terra tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. O universo Tem 13 bilhões. E o telescópio ajudou a revelar uma quantidade enorme de galáxias, bilhões de estrelas. E me parece que até então, antes dessa confirmação, eram desconhecidas, eram imaginadas, sim, mas não certeza. sabidas, é isso? Exatamente. Se o universo foi criado há 13 bilhões, a Terra, como ela é agora, existe há quanto tempo? 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio. Bilhões. Então 1/3 da idade do universo, mais ou menos. E a vida unicelular, porque quando nasceu a vida no planeta, a gente às vezes não imagina, e ninguém é obrigado a saber, né?
que de repente apareceu a gente, assim, né, de uma hora para outra. Mas a vida começou muito rudimentar, a gente pode dizer, com uma célula só, que são aqueles seres chamados unicelulares, né? Foi a partir daí que... Exatamente. Quanto tempo foi então, isso? A gente não sabe exatamente, mas o primeiro indício de vida aqui na Terra data de mais ou menos 3,5 bilhões de anos, 3 bilhões e meio de anos atrás. Então, o primeiro bilhão de anos de vida na Terra era um caos total. Caía cometa, caía asteroide, a Terra era uma espécie de inferno de lava, entendeu? Sempre em ebulição. E só depois de mais ou menos 1 bilhão de anos é que as coisas se acalmaram o suficiente para que essas reações químicas que geraram as primeiras formas de vida super simples pudessem existir. E a partir dali? O que aconteceu? Aconteceu uma coisa absolutamente incrível. Essas bactérias que dominaram a Terra durante bilhões de anos, por mutações genéticas, descobriram, entre aspas, que elas não descobriram lá, mas aconteceu delas descobrirem a fotossíntese, a maneira de você pegar a luz do sol, transformar ela em energia e liberar oxigênio na atmosfera, porque naquela época a atmosfera era completamente diferente. E o oxigênio é uma espécie de barra de granola da vida. Ele libera muita energia nas reações químicas, o que permite o quê? Permite seres mais complexos existirem. Então, se essas bactérias não tivessem tido esse acidente genético de desenvolver a fotossíntese, nós não estaríamos aqui. E nós somos todos descendentes delas. Não só dos macacos, macaco é uma coisa muito mais recente. Nós somos realmente descendentes dessas primeiras bactérias. Agora, em que data, já que é só 500 bilhões de anos, que se conhece isso como vida, como a data do homem, como homem, nós, a né? nossa espécie, Homo sapiens, super recente. 200 mil anos. Só 200 mil anos? 13 bilhões de anos. 13 bilhões em 4 bilhões de anos de Terra. Se você pegar a idade inteira da Terra, 4 bilhões e meio de anos, comprimir em 24 horas e um dia, tipo, do começo da Terra até agora, nós surgimos nas últimas frações de segundo antes da meia-noite. Então, para dizer que nós somos os donos da Terra é muita arrogância, né? Porque nós acabamos de chegar, na verdade. Olha, eu tenho que fazer um intervalinho comercial, mas eu tenho muita pergunta para fazer e eu volto já. Bom, essa manhã a gente está tendo o privilégio de receber na nossa casa, e você na sua, né? Esse papo delicioso com o físico Marcelo Gleiser. Muito legal mesmo. Com um assunto que encanta qualquer tamanho de gente, né? Acho que criança é encantado com isso, adulto. Quem conhece, quem acredita, quem não acredita, enfim, que tem gente que não acredita até hoje que o homem foi à Lua, né? Então existem, né? Eu acho que triste, mas verdade. Mas é verdade. Aí nós demos uma missão para ninguém mais e ninguém menos que uma criança, que é um moleque maravilhoso, ele chama Luiz Felipe, participou do nosso Superchefinho. Ele arrasou aqui na nossa cozinha, ele veio aprender, nós fizemos um Superchefinho só com crianças que gostavam de cozinhar. E foi muito legal. E a gente levou o nosso Super Filipinho para uma super aventura, para buscar o desconhecido, né, num lugar que eu acho que você vai gostar, que se você já esteve lá. Vai lá, Filipinho, conta tudo onde você está. Prepare-se para conhecer um lugar mágico que vai levar você para bem longe. E junto dos nossos super amigos, viver uma divertida aventura no espaço. Oi, amo, oi, louro, eu me amarro numa aventura e eu aceito qualquer desafio. E hoje eu tô aqui com os meus colegas do meu colégio pra gente ver um pouquinho do planetário do Rio de Janeiro. E aí, bora ver? Partiu! Que disseram que a gente vai ver o céu à noite. É muito legal. Sejam bem-vindos. Vocês estão agora dentro da cúpula chamada Carl Sagan. E essa aqui que é uma cúpula de planetário. Nós aqui conseguimos observar as estrelas projetadas nessa cúpula. Vocês querem ver? Sim. Vocês vão ter a sensação de estar viajando pelo espaço. Que legal. E esse projetor ali que faz isso tudo.
Aquele ali, aquela bola, faz Aquela esfera ali no meio dela é justamente de onde saem as estrelas que são projetadas nessa cúpula. Então aqui vocês vão ver uma cópia fiel do céu durante a noite, com uma coisa mais legal ainda, porque não tem poluição luminosa. Então a gente vai ver muito mais estrelas do que a gente está habituado a ver de noite nas grandes cidades, né? Será que tem mesmo 9.000 estrelas ali? Não. Dá pra ver 9.000, né? Eu queria contar, mas não vai dar. Não, tá vendo sua ali, ali. Ali. As Três Marias. Maneiro. Que legal! Olha. Nossa, tá dando muita impressão que a gente tá gerando, tô ficando tonto. Olha! É a lua, gente! Oi, Plutão! Saturno! Meu signo é Escorpião! Maneiro! Amei, quero morar aqui. Eu também! Olha! Que legal! Esse aqui é um experimento que mostra as fases da Lua. Tudo sobre a Lua, como a Lua se originou, como acontece o eclipse lunar e o eclipse solar. A gente, quando vê a Lua, ela é toda branca, então, mas porque tem certa vez que a gente olha pra Lua, ela é metade branca e meio preta. Então, a Lua, ela não tem sua própria iluminação. Ela depende da luz do Sol para aparecer no nosso céu. Ela vai recebendo em períodos. Ela começa a receber um pouco daquela iluminação, fica crescente, aí depois minguante, cheia. Gente, eu tenho uma surpresa pra vocês. Surpresa. A surpresa que eu tenho pra vocês é uma nave espacial. Essa roupa aqui é pro astronauta que vai pra fora da Terra. Ela serve pra, quando ele for viajar, quando ele sair de fora da atmosfera, ele não sofrer nenhum dano. Esses canos aqui é de oxigênio, porque dizem que fora da Terra não tem ar e tal, oxigênio. Aí você bota um cano assim e bota um ar pra você respirar. Dentro da nave eu consigo me pesar o peso da Terra e o peso na Lua. Então, ó, na Terra o meu peso é 33. É só você dar um passo pra frente que você já consegue ver o seu peso na Lua. O meu peso é 5 quilos. Vocês não vão acreditar quanto eu peso no Sol. Vamos ver. Nossa! Ó, aqui tá dando 900 quilos. O peso depende da quantidade de massa. Como no Sol tem bem mais massa do que na Terra, no Sol você se sentiria muito pesado. É claro que você não consegue chegar no Sol porque o Sol é muito quente. Mas é por isso que seu peso é tão grande lá no Sol. Porque o Sol tem bastante massa, a força da gravidade vai ser bem maior, e aí você vai ser mais pesado. Você pode explicar pra gente para que serve isso aqui? Isso aqui é uma representação de uma cápsula de criogenia. A criogenia é o estudo do congelamento de seres vivos. Então, para você viajar para o espaço, para locais muito distantes, talvez fosse melhor você deixar o ser humano congelado. E aí ele só acordaria quando chegasse no seu destino. Mas isso ainda não é possível. A gente não consegue fazer isso com seres vivos muito complexos. Antes de terminar, eu tenho uma última pergunta para o convidado da Ana. Me disseram que você pesca desde a minha idade, mas me tira uma dúvida. Tem como pescar uma estrela? Beijo, Ana! Beijo, Leandro! Filipinho, eu não sei responder isso. Felipe, você é Beijo, demais. obrigado, moleque. tava ótimo, adorei o passeio. Leve as suas crianças, né, no planetário, onde for que tenha, né, são coisas muito legais. Esse planetário é muito maneiro, eu já estive lá e vale a pena mesmo. Vale mesmo. É Lô. muito legal. Agora, a resposta tem resposta pro Filipinho? Pode pescar estrela? É.
Só com telescópio e imaginação. Com vara não dá certo. Hoje em dia a gente tem um telescópio, né, que é bem o Hubble, que funciona aí muito bem, e a gente falou dele, até deu a oportunidade para vocês, cientistas, conhecerem e terem as teorias que tem hoje a respeito do universo. E uma das coisas que eu vou falar do seu livro logo mais, mas que você passeia, é um livro sobre pescaria, na verdade, né? Pescador de truta, mas nesse livro aqui, além dele falar da pescaria, ele principalmente fala de vida, né, de conhecimento do lugar onde a gente vive, da onde a gente veio, para onde a gente vai. E você diz, né, que o universo, ele, quando olha para o céu, eu olho para o céu e falo assim, nossa, né, eu conheço o estudo do universo, onde a gente está inserido, né, com os nossos planetas e tudo mais. Aí você diz uma frase no seu livro que diz assim, que onde a gente vive, o universo, esse que a gente conhece aqui, é como se fosse um aquário. Se eu fosse um peixe, vocês imaginem isso. Se você é um peixe, está dentro de um aquário, tem vidro em volta. E aí, o resto todo que tem para fora, do que a gente consegue ver, não é só a Terra, é o universo, esse que nós vivemos, né? Que conhecemos. O resto você não conhece. É isso? É isso. Quer dizer, significa que o universo é muito maior do que isso que a gente sabe que existe. Exatamente. Então, você falou antes que o universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos, né? Essa é a idade do universo. Então, o universo surgiu e tudo que a gente sabe do universo, aquelas imagens lindas do Hubble, na verdade você está captando luz, né? Então você está olhando, apontando o telescópio numa direção e você está recebendo aquela luz que viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Essa é uma velocidade realmente absurdamente ridícula, porque é super rápido. Você pisca o olho e a luz dá 7 voltas e meia em torno da Terra. Essa é a velocidade da luz. Piscou, 7 voltas e meia em torno da Terra, né? Então, quer dizer o seguinte, em 13,8 bilhões de anos, a luz pôde viajar uma certa distância. Então a gente só recebe informação das coisas que estão dentro desse aquário. A gente chama isso de horizonte cósmico, é a nossa bolha de informação. Mas do mesmo jeito que quando você está na praia, né, você fica em pé e olha para o horizonte, que o mar não acaba ali, se bem que antigamente achava que o mundo era quadrado e acabava ali. A gente sabe que não. Então a ideia é mais ou menos a mesma. Quer dizer, o mar continua, mesmo que a gente não possa ver. Então a ideia é que o universo continue além desse nosso horizonte cósmico, mesmo que a gente não possa receber informação de lá para cá. E qual o tamanho disso que vocês, cientistas, chegaram a uma... Então ninguém sabe, né? Então tudo que indica, se você olhar para todas as medidas que a gente faz hoje sobre o universo, o tamanho, a gente chama de geometria do universo, tudo parece que o universo é infinitamente grande. Ou seja, que ele não tem uma borda, ele não tem um fim, né? Mas a gente não pode ter certeza disso. A gente realmente... Por quê? Porque tudo que a gente aprende, isso é uma coisa muito importante que traz um pouco de humildade no nosso olhar para o mundo, né? Tudo que a gente aprende sobre o mundo depende de como a gente olha para esse mundo. E a gente olha, no caso da natureza, os cientistas usam instrumentos, tipo os telescópios que a gente conversou. E mesmo que um telescópio seja super poderoso... Vai ser lançado agora entre 2018 e Isso, 2020. O sucessor do Hubble, chama James Webb. O telescópio James Webb vai ser lançado, acho que em 2018 ou até 20, mais ou menos, depende. E mesmo esse novo aí, ele tem um alcance limitado. A gente nunca consegue ver tudo. Existe sempre um pouco de mistério, né, na natureza que escapa ao nosso olhar, né? Agora, baseado em tudo isso, eu tenho uma pergunta que não pode calar, né? Que foi como eu comecei o programa de hoje, quando fui receber o Marcelo, né? Existe vida, né? Diante dos cálculos e todo o estudo que vocês, cientistas, fazem, fora da nossa terrinha, né? E eu te respondo, eu não, ele responde logo depois do intervalo comercial, volta já. Tô curioso. Marcelo do céu, olha a pergunta só que me chega, né? Eu sei que resposta para isso é uma coisa muito... Mas você é a pessoa mais indicada para dizer isso. Eu não consigo olhar o céu sem imaginar que a gente é muito pequeno para não ter mais nada de vida. É verdade. Depois que eu li o seu livro, então, eu descobri que a gente está dentro de um aquário que tem muito mais, aí a coisa piorou muito, né?
Qual é a visão disso, né, da ciência? Então, quando a gente fala de vida fora da Terra, a gente tem que fazer uma divisão. Que tipo de vida, né? Então, a vida simples unicelular é uma coisa, e a vida inteligente, feito a gente, ou os elefantes, é uma outra coisa, né? Então, a possibilidade de que exista vida unicelular, existiu aqui na Terra durante um tempão, é relativamente alta. Porque tem tantos mundos por aí, né? Se falou, no início do programa, você mostrou a lua de Júpiter, a Europa, e quer dizer, não é só no planeta que pode ter vida, nas luas também. Então, só na nossa galáxia, na Via Láctea, você tem mais de 1 trilhão de mundos. Então é muito possível que exista um outro mundo com água, carbono, etc. Mas vida inteligente é uma outra conversa. Para você ir assumindo já que já tem a vida, né, a bactéria ali, para você ir de uma bactéria para um chimpanzé, depois para um ser humano, existem vários obstáculos, não só em biologia, mas as propriedades do próprio planeta. Por exemplo, Marte, eu falei que tem uma atmosfera muito rala, então você não pode... Então, aqui a Terra é um planeta meio mágico, porque tem muitas propriedades que permitem uma estabilidade, que a água fica sempre líquida, que não é nem muito frio, nem muito quente, que permitam que a vida não só possa existir, mas possa existir durante muito, muito tempo, e com isso ir se modificando aos poucos. Então o que acontece? Essas várias passagens de bactéria simples para uma bactéria mais complexa, para as esponjas marinhas, para os seres mais complicados, para os dinossauros, para os mamíferos, para o ser humano, cada uma dessas é super rara. Agora também, essa teoria é válida do outro lado. De repente pode ser que tenha vida muito inteligente, mais inteligente que a gente, mais adiantado, em outros planetas. Pode ser, mas a gente... Pode? Olha, a ciência é ruim de dizer o que não existe, ela é boa de dizer o que existe, tipo, a gente descobre alguma coisa, né? Então, é possível que exista vida inteligente fora da Terra, mas existe um negócio chamado paradoxo de Fermi, que diz o seguinte, que como a nossa galáxia, o universo tem quase 14 bilhões de anos, a nossa galáxia tem uns 10 bilhões de anos, então imagina uma outra civilização que surgiu 1 milhãozinho de anos antes da gente, que em bilhões não é nada. Olha só o que a gente já fez com 400 anos de ciência, do Galileu até hoje, né? Estamos mandando sondas para esses planetas muito todos. rápido. 400 anos não é nada. Não. Imagina se a gente tivesse 1 milhão, se a gente não se autodestruísse antes, mas assumindo que não vai acontecer. Então, o que acontece? Essa civilização teria tido tempo de sobra para colonizar a galáxia inteira. E não tem ninguém aqui. Pelo que a gente saiba, não tem... E os ETs? E essa coisa Pois de disco é. voador? Só em Varginha, Já tem muita né? gente que vem sair, Marcelo. Não existe? Pois é, eu acho que infelizmente esse negócio de viagens interestelares e de Nunca QTs, foi provado Não, nada. nada. É Cientificamente isso não é. não existe absolutamente nenhuma prova disso. Nenhuma prova. Nenhuma prova. Essas fotos e teorias da conspiração e o Eric Tem a foto na Montani, internet, Marcelo, eu vi o ET. você viu, mas não ver não é crer. Tem que tomar cuidado, Aí, ó. especialmente na internet. Cara, Quer dizer, não tem nenhuma prova Absolutamente científica nenhuma. de que alguém nos visitou, Não. que alguém. Né? E você. Gente, eu Mas recomendo isso muito. é super importante, né? Porque isso mostra que a gente é importante, que a gente é raro. Nós somos raros. Mas você levanta uma hipótese, esse livro aqui eu achei o máximo, porque eu recomendo para qualquer pessoa. Eu vou só fazer um intervalinho comercial e volto para a gente falar o porquê que você tem que ler esse livro, que foi tão fundamental para mim nesses dias. É verdade, volto já. Eu acho que é uma coisa super atual e importante que você, através dessa pescaria fly aqui, fala, é a respeito do futuro de nós, né, seres humanos na Terra. Eu acho que é uma coisa que você tem que prestar atenção de verdade, né? A gente não é de hoje que sabe que a gente tem um risco da água acabar, né? O Brasil passou É por brabo, isso, hein? né? Faz pouquíssimo tempo, né? Os rios, os mares poluídos, quer dizer... E você tem um estudo, né? Vocês sabem quantas pessoas cabem na Terra do jeito que a gente está vivendo hoje. Quais são as estimativas, assim, para a raça humana na Terra? Se você pegar a quantidade de terra que é arável, que a gente pode plantar, né, na superfície do nosso planeta, é uma fração muito pequenininha, porque primeiro porque quase o nosso planeta é 70% água, né? E depois tem muito deserto, muita montanha, etc. Então o que sobra
se a gente usar a tecnologia atual de agricultura ultramecanizada moderna, pode sustentar 10 bilhões de pessoas, contanto que elas sejam vegetarianas. Que ninguém coma carne, Ninguém caberiam, coma carne. comendo todo mundo, caberiam 10 bilhões de pessoas sem comer carne. Carne nenhuma. Carne nenhuma. Se incluirmos as pessoas comendo carne, essa quantidade de terra só pode sustentar realmente 2 bilhões e meio de pessoas. E a população da Terra já está em mais de 7 bilhões. Então essa conta aí está contando uma história, que é uma história que tem muita gente com fome já agora nesse planeta. Se nada for feito, a humanidade continuar a viver do jeito que está vivendo, com relação à poluição e a todo o estilo de vida, poluição e tudo mais, qual é a perspectiva do planeta suportar? Bom, eu não quero deprimir aí o Louros, né, porque lá vem realmente, ele de novo. mas a perspectiva é muito ruim. Porque não só existe problema da superpopulação, né, quer dizer, a população está crescendo, está crescendo mais devagar agora do que antes, mas continua crescendo, e em torno do ano 2080 pode-se chegar a 9 bilhões, já está no número crítico ali. Fora isso, você tem o problema da energia e da água, né? Porque quanto mais afluente as pessoas vão ficando, o que elas querem? Elas querem um carro, querem uma geladeira, e tudo isso, ar-condicionado, e tudo isso consome o quê? Consome energia, consome combustível, consome água, e o planeta Terra foi muito generoso com a gente, mas ele é um planeta finito, entendeu? Chega uma hora que acaba, né? Então, se as previsões científicas chegam a continuar assim? Elas não são muito precisas, mas se diz que esse é o século do vai ou racha. Ou a gente muda a atitude que a gente tem com relação ao planeta, e é uma coisa que as pessoas falam, mas os governos vão tomar conta disso. Não, isso é uma coisa que cada um tem que tomar conta disso. Cada um de nós. Vem da família, vem das escolas, vem do indivíduo. Porque se você, por exemplo, você fala, essa companhia, ela polui o meio ambiente. Para de comprar o produto dessa companhia. Porque aí o que vai acontecer? Você vai forçar essa companhia a desenvolver uma consciência ética planetária. Eu acho que já tem uma consciência muito maior desenvolvida nos últimos 10 anos com relação à energia, né, solar, a eólica. Quer dizer, tem aí um movimento. Eu acho que a gente prestar atenção nisso, escutar o que os jovens falam, por menos que a gente goste de ouvir falar nisso, mas realmente cada segundo, né, e cada atitude de cada um de nós faz toda a diferença, né? E você fala também de um hobby aqui, né, no seu livro, que é o que dá a amarrada nisso tudo aí, que é a pescaria. E eu não posso deixar você ir embora sem te mostrar os peixes que eu pesco. Aí sim, Ana Maria, mostra pra ele. Quer dizer, e tem o peixe que ele pesca na Pesca Fly, é um peixe muito bonito. Eu entendi quando vi a foto do peixe. Eu nunca pesquei uma truta. São lindíssimas. Elas são lindas. Mostra a foto que o Marcelo mandou pra gente. Aqui. Da truta, ele pescando truta aí, porque tem que entrar na água. Você tem uma. Olha lá, parece um monte de estrelas. Caramba, toda pintada. Aí eu entendi, eu falei, por isso que ele gosta, porque ela é tão linda, né? Parece um céu estrelado. É maravilhosa. Essa é uma truta que eu peguei no norte da Inglaterra. E você viajou. Então, o livro conta um pouco isso. Dessa viagem. Viagens pelo mundo, Inglaterra, sul do Brasil, na Serra Gaúcha. Você foi em 5 lugares do mundo, São né? José dos Ausentes, lugar mais frio do Brasil. Tem um lugar que se pesca truta fazendo pesca fly. Toscana, o rio onde Michelangelo passeava para lavar os pés, e Petrarca. Caramba. Também se pesca truta lá. E na Islândia, que é um lugar absolutamente mágico e é o paraíso do pescador. Ele escreve muito bem. O que mais me entusiasmou é que ele escreve, ele é cientista, fala de coisas muito importantes, mas ele fala fácil, né? Ele escreve fácil, um texto delicioso, que a gente acompanha muito, é muito gostoso. E aí, eu também pesco, mas pesco e devolvo, como você, né? E os peixes aqui no Brasil, eu pesco em rio, mas em rio grande um pouco, então os peixes são um pouco maiores, né? E também, bem pouco maiores, viu, Marcelo? E o que você explica, né, com relação ao prazer de estar lá, não é pegar o peixe e tirar do rio, né?
mas deixar o peixe lá, né? Exatamente. E no final do livro dele ainda tem uma surpresa, né? Que eu sugiro que vocês... Eu não vou contar o fim do livro, mas... Mas inesperado como título. Mas eu vou te mostrar um dos peixes que eu peguei, que tinha quase 70 quilos, quase 80 quilos. Você vê como a natureza é pródiga, né? Roda pra mim, só pra... Esse não, esse é maravilhoso, esse tucunaré é uma coisa maravilhosa. E pesca quase como fly, sabe? Porque é na batida. É na batida, você tem que jogar e tirar. Não é o fly, mas... E a gente tem um país, né? A gente está falando desse Brasil, né? A gente tem um país, olha, onde tem tanta profusão, né, de vida, e que se você não cuidar, o próprio Pantanal hoje, né, já não dá mais para se pescar no Pantanal, não se deve ir ao Pantanal pescar, né? Olha esse peixe aí, é um filhote maravilhoso. Caramba, se esse é o filhote, eu fico imaginando o tamanho do pai dele. Então, e a gente foi uma emoção, quer dizer, você sabe a emoção disso, né? A gente devolve, né? Fica o mínimo de tempo. Uma criatura dessa a gente não tem o direito de matar. Não tem o direito. Obviamente, né? que não, né? E eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, nas atitudes de cada coisa que a gente faz. E além do que, eu fiquei muito surpresa, né? Porque o nosso cientista, ele também faz corrida de obstáculos. Esse é o meu novo hobby. Como é? Então, esse é o esporte que está crescendo mais rápido no mundo atualmente. Se chamam corridas de obstáculos. Parece meio treinamento militar. Você corre em trilhas, você tem que pular muros e se arrastar embaixo de arame farpado, subir corda. Olha lá, tá vendo? Tem algumas ali que eu... Isso aí eu acabei de fazer... domingo em Itaipava, ali fora do Rio de Janeiro. Esse eu acho que é o outro lado da moeda. É o outro lado de um cara que tem 5 filhos. Cara, é radical mesmo. Tem tempo para ele, fala de amor, fala de coisas muito bonitas. E eu queria, assim, muito, muito, muito te agradecer, né? Primeiro, para você ter aceito vir aqui conversar com a gente nesse tempo. Se você quiser participar das coisas que o Marcelo vai fazer aqui no Brasil, que ele está indo embora já semana que vem. Caramba, que pressa, hein? Sexta-feira, hoje, né, ele vai estar participando do encontro Sempre um Papo em Araxá, a partir das 19h30. Está indo para Araxá hoje. Amanhã, sábado, uma palestra na cúpula do Planetário do Rio de Janeiro, a partir das 15 horas. É o encontro da ciência com o universo. E é aquele lugar que o Filipinho teve, que é um lugar lindo. E logo depois ele volta para os Estados Unidos sem previsão de volta, é isso? Eu volto em fevereiro. Fevereiro do ano que vem. Venho com a turma para cá. Então tá combinado de voltar aqui. Te agradecer muito, viu, pelo prazer e pelo presente e pela parceria também. Muito obrigado. Tá Valeu, Marcelo, muito obrigado, legal você aqui. E a gente vai embora, porque o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. Essa é que faz a diferença. Obrigada, viu? Tchau, gente. Bom final de semana.